Bluey tem detalhes que quase ninguém viu, e a maioria deles a gente nunca mostrou aqui no canal. Tá pronto para segredos inéditos na série da cachorrinha Healer? Você já viu que no episódio Morceguinha, a Bingo está usando guarda-chuva no chuveiro? A Bluey e a irmã não querem tomar banho, e a Red Healer resolve pegar um guarda-chuva com desenho de joaninhas para deixar a água cair no lugar de se molhar. Isso foi realmente muito engraçado. É um detalhe que quase ninguém viu, e você pode esperar, porque tem muito mais para te mostrar. Será que a Bingo foi dormir fedida naquela noite? Fique com a gente para descobrir. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível! Você sabia que existe uma galinha de estimação na escola da Bluey? Ela aparece em alguns episódios, mas nós podemos ver ela andando no pátio no começo da história A Aventura, quando a Bluey e a Chloe sabem brincar de princesas e fadas. Essa galinha parece divertida, mas nós não sabemos o nome dela e nem como os alunos se comportam perto dessa ave. Será que algum dia nós vamos brincar com a galinha da escola? Lembra da professora da Bingo? A senhorita Retriever não aparece na série com a mesma frequência que a Calypso, mas nós sabemos uma coisa sobre essa personagem. Além de professora, ela é ótima fazendo massagem. Nós sabemos disso porque no episódio A Feira, a professora da Bingo está prestando serviço de massagem na festa do bairro. Se você olhar ali no canto, vai ver que a barraca dela é para isso. No mundo da Bluey, até mesmo os objetos são legais. No episódio Bicicleta, nós vemos que a Bentley, uma amiga de escola da Bingo, está tentando alcançar a altura de um brinquedo do parque do bairro. Mas, se você olhar para o brinquedo que está atrás dela, é um tipo de balanço que tem o formato de um pássaro. Poderia ser só um balanço comum, mas a produção do desenho resolveu fazer um cenário mais bonito, e é por isso que a série é tão especial. No episódio Bob Bilby, existem dois personagens muito importantes que aparecem no fundo e não fazem parte da história, mas que estão ali. São o tio Stripe e a tia Trixie, que são os pais da Muffin e da Socks. Eles aparecem na frente da loja de brinquedos do shopping center, provavelmente comprando alguma coisa para as primas da Bluey. Você se lembra do episódio Hora de Dormir, onde a Bingo sonha que nasceu de dentro da Terra como se o planeta fosse um ovo? Isso aconteceu porque a Tilly estava lendo a história sobre um pintinho que nasceu e encontrava a mamãe galinha. Depois, a Tilly lê um livro sobre os planetas, que nós podemos ver na capa dos dois livros. Ou seja, o sonho da Bingo é uma mistura dos livros que a Tilly leu para ela naquela noite. No episódio A Feira, nós vemos que um cachorro está vendendo um doce que, em muitas partes do mundo, é chamado de panquecas. Mas, na verdade, aquilo é um doce chamado poffertjes. É um tipo de panqueca da Holanda, onde nós podemos até ver a bandeira do país na barraca de doces. Parece gostoso. Quer um pedaço? No episódio A Praia, nós vemos a Bluey sendo chamada de Pequena Sereia, uma referência para o filme da Disney. E se você olhar para a prancha dela, você vê que aquilo é uma versão cachorro do Rei Tritão, o pai da Pequena Sereia da Disney. No episódio As Fadas, nós vemos que na garagem dos Healer há dois troféus. Um na parte mais baixa, que nós já mostramos em outro vídeo, que é um troféu do esporte hóquei de campo. Este troféu é da Tilly, por ser o esporte favorito dela. Mas há um outro. Na prateleira alta da garagem, existe um troféu que é do esporte squash. Este troféu é do Bandit. Nós sabemos disso porque é um esporte que ele pratica muito, como nós vemos no episódio em que ele joga contra o Stripe. Quer ganhar um troféu? Nós não temos um, mas você é um campeão por estar aqui. Comenta a hashtag Bluey pra gente te conhecer. No site oficial de Bluey, fala que a Bentley tem uma irmã gêmea chamada Zara, mas quase ninguém já viu essa cachorrinha, pois ela não estuda com a Bingo, ou pelo menos nunca apareceu na escola da Red Healer. Mas, no episódio As Fadas, as duas aparecem ao lado uma da outra brincando na rua. A Zara é gêmea da Bentley, mas tem o pelo mais escuro. Você conhecia essa personagem? Ainda falando das irmãs gêmeas, as duas aparecem de novo, mas dessa vez ao lado da Calypso, no episódio A Aventura. O que é estranho, já que a Bentley estuda na escola da Bingo, que fica em outro bairro da cidade. Será que as gêmeas são parentes da Calypso? Aquele passarinho que morreu no episódio Jogo da Imitação, ele tinha um amigo. Em uma cena bem rápida, nós vemos que existe um outro pássaro em cima de um fio elétrico, observando a Bluey levar o pobre animalzinho para o veterinário.
É uma pena que esse pássaro ficou sozinho. Se você assistiu ao episódio A Aventura, vai perceber que a Bluey e a Chloe fazem as mesmas personagens várias vezes. Mas um detalhe interessante é que na personagem da Rainha Malvada, a varinha mágica dela é um graveto com uma laranja cortada em cima. No episódio Exército, nós vemos o Rusty usando um chapéu de soldado, e neste chapéu há um pingente de abacaxi. Esse enfeite é uma homenagem para o estúdio que faz o desenho, a Ludo Studios, que tem um abacaxi como parte do símbolo. Ainda falando sobre o episódio Exército, no momento em que o Jack Russell está conhecendo a professora Calypso pela primeira vez, nós vemos que a Bluey e a Chloe estão mais uma vez brincando de princesas e fadas, como no episódio A Aventura. Nós não vemos toda a brincadeira, mas sabemos o que está acontecendo entre elas. No episódio Exército, o Rusty e o Jack ficam muito perto de uma árvore esquisita, porque ela parece gorda. Essa árvore é, na verdade, um boab australiano. É uma espécie de árvore muito comum em algumas áreas secas, porque ela armazena água, ou seja, aquela árvore está cheia de água dentro do tronco. Esse tipo de árvore também existe na África, mas aquela que aparece no episódio é uma versão da Austrália. No episódio Babá em Dobro, nós vemos que na cena em que a Tilly e o Bandit estão saindo para deixar as filhas com a Frisk e o tio Zé, há um detalhe bem interessante. Em cima do telhado da casa dos Hiller, há uma bola de rugby, e essa bola pertence ao Lucky, que é o vizinho da casa dos Hiller. Parece que ele chutou alto demais. No episódio Missão do Curry, a vizinha dos Hiller, a senhora Dulce, avisa sobre um pássaro que está atacando as pessoas que passam por perto do ninho dele. Mas um detalhe interessante que muita gente não viu é que existe uma placa avisando que existe esse pássaro malvado, bicando a cabeça das pessoas que passam pelo campo entre as ruas dos Hiller e a casa do Mackenzie. Será que foi a prefeitura que colocou a placa lá? Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Ainda no mesmo episódio da Missão do Curry, nós vemos que o pássaro atacou o pobre Winton, que sai correndo com medo de ser machucado. Mas um detalhe interessante é o motivo do Winton ter sido atacado. Isso aconteceu porque o cachorrinho queria recuperar uma bola azul que ele jogou para longe e que caiu perto da árvore do ninho. Ele tenta chegar perto, mas sai correndo quando o pássaro ataca. No final do dia, quando a Bingo e o Bandit estão voltando para casa, a bola ainda está lá. E meses depois, quando é a Tilly que passa com a filha no mesmo campo, a bola do Winton ainda está lá. E essa bola parece mais murcha, como se o pássaro tivesse estourado o brinquedo do cachorrinho. Pobre Winton, perdeu seu brinquedo. Na casa dos Hiller, há um quadro na sala de brinquedos no fundo do cenário. Esse quadro mostra um mapa da Austrália, que é o país onde o desenho se passa. E o mais interessante é que a parte no canto destacada é o estado de Queensland, onde fica a cidade de Brisbane, a cidade onde a Bluey mora. Isso é bem legal, né? Um detalhe que você vê em todos os episódios de Bluey, mas não percebe, é que as cores da série são pintadas com um tom que os cachorros conseguem enxergar. A ideia dos criadores é fazer os nossos cachorrinhos se sentirem felizes ao assistirem a série do nosso lado. Por isso, convide seu cachorro para assistir Bluey. No episódio Squash, quando o Bandit está jogando contra o Stripe, nós vemos uma sala onde eles usam para competir. Se você prestar atenção na rede da sala, vai ver que ela está suja, com várias manchas. Aquilo são manchas do contato da bola de squash contra a tinta da parede. No episódio de Natal, bem no começo da história, nós vemos que a Muffin está ao lado de dois brinquedos de unicórnios, um branco e outro verde. Esse brinquedo é aquele que a Muffin coleciona, inspirado em My Little Pony, e que a Bluey e a Bingo vão comprar no episódio Jogo do Silêncio. Na mesma cena do episódio de Natal, no fundo da sala, há um ventilador que está ligado. Aquele é do tipo de ventilador que pode se mexer de um lado para o outro, como o movimento de uma cabeça, mas ele está parado. O problema é que bem de frente para o ventilador existe uma planta, mas a planta está parada, o que é um erro estranho, porque se você colocar um ventilador na frente de uma planta, as folhas vão se mexer com a força do vento. No episódio TV da loja, nós vemos um momento em que o carro da família Hiller para na frente da farmácia. Existem 4 carros nessa cena, e nos 2 do canto existem desenhos no vidro. O carro branco mostra os terriers e sua mãe, e no vidro
vidro do carro laranja mostra o Winton com seu pai, e há um desenho um pouco apagado. Deve ser o desenho da mãe do cachorrinho. Nesta mesma cena, nós vemos um outro detalhe no chão. É uma vaga de carro para pessoas deficientes, mas se você olhar bem para o desenho, vai ver que é um cachorro usando uma cadeira de rodas. E isso faz todo sentido, pois os personagens são cachorros. Uma coisa que você pode ter certeza é que o Cornelius, o pai do Winton, está prestando atenção na saúde, porque na farmácia ele está procurando um suplemento alimentar. Na placa da prateleira dá para ver um cachorro em uma posição onde ele mostra os músculos. Será que o Cornelius está malhando? No episódio O Fim de Semana, nós vemos a Tilly com um iPod preso no braço. E se você olhar bem, dá para ver um raio passando por um osso e virando um arco-íris. Isso é uma versão cachorro do álbum Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. E isso é bem legal, né? Bluey tem realmente detalhes incríveis. E se quiser ver muito mais sobre esse desenho, fique com a gente.